Você que nos acompanha pelas redes sociais ou pelo nosso site também, nós temos um site que retransmite o sinal da rádio. Vamos lá, Luiz, para as manchetes. Você tem mais alguma coisa aí? Tem a pesquisa para presidente. Pesquisa. Eu queria falar antes da pesquisa, eu queria ver as manchetes do Diário e a gente fechava com a pesquisa. Ah, tá. Eu tenho uma principal notícia então aqui, Sim, que é da Volks, que estuda colocar 3 mil funcionários em férias coletivas. Olha aí. 3 mil funcionários. Esse é assunto para o sindicalista José Silva. Epa. Meu Deus do céu. Fala alguma coisa, Zé. É fruto de um desgoverno. É fruto da política econômica brasileira. Tá? O que esse governo está fazendo para incentivar a nossa indústria? O Ciro Gomes falou esses dias atrás, vi uma palestra dele, o Brasil já há um tempo, e agora intensificou mais, o processo de desindustrialização do país. Sim. Um país que já foi a 6ª maior economia do mundo, hoje é a 12ª, caiu para a 12ª maior economia do mundo. Verdade. Meu Deus do céu, sem indústria vai viver do quê? Vai perder, eu acho que daqui a uns dias para o Paraguai, só pode ser. Porque na ciência e tecnologia, o que os caras estão investindo? Tirou dinheiro da educação, tirou das universidades, tirou das pesquisas aí. Eu pergunto para vocês, o que esse governo, qual o incentivo que ele dá para a questão industrial? Sim. Ele só fala em agronegócio. Lá com o Biden, lá nos Estados Unidos, ele estava falando de agronegócio. Só falou agronegócio. Não falou eu nunca vejo esse camarada, nem o Paulo Guedes, falar da questão da indústria. Que apoio esses homens estão dando para a indústria brasileira? Sim. Nós é para ter uma das maiores indústrias do mundo. O que nós vemos hoje é nossas indústrias indo embora. Agora a Volks, uma montadora tradicional no Brasil, de repente colocar em férias, isso não é bom sinal, não. Em pleno mês de junho, e quando você tem coisa errada, tem alguma coisa fora do esquadro. Quando você fala de indústria, eu me lembro também da chamada reforma trabalhista. Pois é. Do governo Temer. Que no final, gerar milhares de empregos. No final das contas, na verdade, o Temer, em 2017, quando eles promulgaram a reforma trabalhista, a ideia era de que geraria, em apenas 2 anos, 2 milhões de empregos. Pelo contrário, gerou desemprego. O desemprego aumentou com a reforma trabalhista. Agora, eu acho interessante, porque eu me lembro da reforma trabalhista. Na época dessa reforma trabalhista do Temer, eu fiz uma rápida pesquisa para saber como andavam as relações trabalhísticas no mundo. Então você tem, por exemplo, a China, ela está estabelecendo, e a China, veja bem, você querendo ou não, a China caminha para se tornar, a passos largos, a primeira economia do mundo. Deve suplantar ou superar os Estados Unidos da América, agora já em 2030. A China está estabelecendo regimes muito parecidos com a nossa CLT. Na Alemanha, a Alemanha é a 4ª economia do mundo. Hoje ainda, a primeira é Estados Unidos, China, terceiro Japão, a 4ª é a Alemanha. Na Alemanha, os direitos do trabalhador também são resguardados. E nos Estados Unidos, porque aqui tem um pessoal, né? Aqui tem um pessoalzinho. Não, nós temos que se mirar nos Estados Unidos. Como se os Estados Unidos fosse algum tipo de exemplo ainda hoje. Não é exemplo. A realidade é essa. Em muitos setores. O pessoal fala da Cracolândia aqui. Não foram em Los Angeles ainda. Não foram em Nova York. Em Los Angeles não tem uma Cracolândia, tem dezenas de Cracolândias. Em Los Angeles não tem uma favela, tem dezenas de favelas. A economia norte-americana, o empresariado norte-americano e o governo daquele país já estão estudando revogar essas leis trabalhistas liberais que eles têm. E já estão implantando modelos parecidos com a CLT. E o governo Temer produz uma reforma trabalhista liberal, caçando direitos de trabalhadores, com implantação de banco de horas e outras coisas. E, infelizmente, esse governo federal que aí está, não
não fez nada para poder reverter esse quadro. Essa é a realidade. Então, Tony, eu até postei para você um texto, uma fala do Jimmy Carter, né? Com o Trump, né? Eu vi. Então, aí ele falava o seguinte, o Trump preocupado, nós estamos preocupados porque a China está caminhando para ser a maior, passar a nossa economia, ser a maior economia do mundo. Isso é preocupante. Aí o Jimmy Carter, eles estão certos e nós estamos errados. Sabe por que nós estamos errados? Sim. Porque e quantas guerras a China envolveu nesses últimos anos? Nenhuma. Nesse século? Nenhuma. E nós, a China participou. Quantos bilhões de dólares nós já gastamos com guerras para poder manter país subordinado a nós? Eu cito duas cruciais: a guerra Irã-Iraque, que era patrocinado praticamente pelos americanos, a guerra do Vietnã, que eles perderam a guerra, depois teve a guerra contra o Afeganistão, que foi a guerra da União Soviética contra o Afeganistão. Mas agora, nos últimos tempos, teve uma guerra contra o Afeganistão, também contra o Talibã. Ou seja, eles gastaram bilhões de dólares do orçamento deles com gastos militares e de campanhas, de eventos militares que eles saíram derrotados. É uma realidade. Então, ele falou, se essa verba toda que a gente vem gastando nesses longos anos em dominar país, através de financiando guerra ou envolvendo em guerra, esses bilhões e bilhões e bilhões, sim, e nós tivéssemos investido em educação, em tecnologia, em distribuição de gás, essas coisas, gasoduto, essas coisas todas, nós estaríamos numa situação muito mais tranquila. Mas não, nós preocupamos em manter outros países sob nosso domínio. Isso a China não está fazendo e ela vai dominar. O Jimmy Carter... Voltando na questão Sim, pode falar. Do Brasil, é o seguinte, Tony. Uma preocupação muito grande que eu vejo isso aí, é o seguinte: o Brasil desindustrializando, porque hoje nós temos uma população não é mais agrária. O pequeno agricultor é pouco. O Brasil é um dos maiores produtores de agricultura do mundo? Porém, embora esteja comprando feijão de fora, arroz de fora, carne de fora. Vendido lá para fora. É uma agricultura comercial onde se utiliza máquina e não utiliza mão de obra humana, sim, praticamente. Então, a população brasileira, mais de 80%, quase que 90%, vamos dizer assim, exagerando um pouco, está morando no centro urbano. E agora imagina, as indústrias indo embora, a Volkswagen dando férias, com sinal de fechamento. Olha, isso é perigoso. O Brasil desindustrializando, esse povo vai ver do quê? Sim, boa pergunta. De bico? Boa pergunta. Ou vão morrer de fome, sem trabalho? Aí é que cabe... Será que esses governos têm cabeça, não têm miolo? Aí é que cabe um governo que tenha um planejamento, que tenha um projeto nacional para inserir esses milhões de pessoas que estão desempregadas, para colocá-los de volta no emprego, na atividade. Mas quando a gente vê uma notícia como essa da Volkswagen, a gente fica preocupado. Sim, Luiz. Você quer o que agora? Da pesquisa? Então, nós temos algumas matérias ainda. Eu queria comentar uma matéria aqui. No Diário do Grande ABC, nós temos ainda sobre o Hospital Mauá. Eu vi uma matéria sobre o Hospital Mauá aqui. Na verdade, o Hospital Nardini, que eu quis falar Hospital de Mauá, Hospital da cidade de Mauá, que é o Nardini, que é um hospital que já tem mais de 50 anos, né? E o Rodrigo Garcia, que é o governador do estado, libera 3 milhões de reais, hein? Olha só. Isso é mensal, Tony? Essa notícia é alviçareira. Aliás, o Rodrigo Garcia está aqui na região hoje. Ele está de volta aqui. Tem um áudio aqui do jornal Repórter Diário, onde houve um pouco da fala aqui do governador Rodrigo Garcia e do prefeito de Santo André, o Paulinho Serra. Quer ouvir? Vamos ver o que ele está falando. Me parece que são... para poder fazer a ilustração. São investimentos aqui para a região do ABC. Sim. Inclusive para Mauá, viu, Tony? Vamos ver se ele esclarece essa dúvida do Zé. Fechando a área da saúde, está fechando a área de drenagem. Nós vamos ter boas notícias para Mauá. Está confirmada a data de Mauá, governador? Eu não sei a agenda certa, mas está confirmado. Eu vou a Mauá para fazer esses anúncios. Terão outros investimentos. Eles não estão prontos, por isso que eu não te anuncio. A equipe técnica está avaliando. Tendo ido às duas cidades. Então é a fala do Rodrigo Garcia. Que semana que vem ele está em Mauá.
que é o governador de São Paulo, que deve confirmar essa notícia do Diário do Grande ABC, que é da quarta-feira, 8 de junho dessa semana. Ele diz que vai liberar, Rodrigo Garcia libera 3 milhões de reais para o custeio do Hospital Nardini. É uma notícia boa. Boa notícia. Ótima notícia, com certeza. 3 milhões não é 3 mil reais, não. Não, mas veja coisa, bem, né? eu acho, governador Rodrigo Garcia, eu quero fazer um apelo ao senhor como cidadão, como morador, como filho da cidade de Mauá. Estadualize o Hospital Nardini. Com certeza. Transforme o Hospital precisa. Nardini em um órgão estadual. E eu vou explicar por quê. Por que razão? Nós temos em Osasco eu conheço tão bem quanto Mauá. Eu trabalhei com o Chico Rossi, que foi prefeito de Osasco mais de uma vez, e o Dr. Rossi, eu tive a oportunidade de trabalhar com eles na Rádio Nova Difusora, e eu praticamente conheci a região e sei qual é a problemática, como é a nossa sistemática no Grande ABC. Lá nós temos 2 hospitais, o Antônio Gílio e tem o Hospital Regional. E é uma cidade praticamente parelha a Mauá, ou seja, basicamente do mesmo tamanho. Osasco tem um pouco mais de pessoas. Osasco tem por volta de 600 mil pessoas, Mauá tem 450 mil, não chega a 500 mil, mas são cidades que têm dimensões parecidas. Osasco tem um hospital regional. E o hospital de Mauá, Nardini, precisa ser regionalizado precisa. Porque não atende apenas a população de Mauá. Mauá está ali naquela esquina do Rodonel. Muitos acidentes sinistros que ocorrem no Rodonel se ocorrem do Hospital Nardini de Mauá. Muita gente de Ribeirão Pires também utiliza o Hospital Nardini. O mesmo acontece com o Rio Grande da Serra. Então não justifica aquele hospital que atende um grande público de fora. Eu não tenho o número exato, mas eu tenho uma leve impressão, Zé, que de 20% a 30% dos atendimentos do Nardini não é de hoje. Isso é coisa de 20 anos praticamente. São atendimentos de fora da cidade de Mauá. Senhor Rodrigo Garcia, ilustre governador do estado bandeirante de São Paulo, regionalize o Hospital Nardini, que é algo correto que o senhor pode fazer. Muito bem. Muito bem-vindo. Já temos aqui o Mário Covas, né, em Opa. Santo André, né? Que funciona perfeitamente. E que é um hospital de referência. Até ficaria muito mais bem tranquilo gerido. do Mário Covas também, né? Sim, Que aí desafogaria um Ribeirão Pires, pouquinho. Rio Grande da Serra, Mauá seria atendido ali. Aqui tem Mauá mais uma mesmo. manchete, do Diário na mesma quarta-feira, dia 8 de junho. Prefeitos do Grande ABC recomendam uso de máscara em ambiente fechado. E você já tomou a sua 4ª dose, Zé Silva? Tomei ontem minha 4ª dose. Tomou a sua Estou dose. vacinado completamente. Tomou no